Mas eu queria falar hoje sobre maturidade. Ontem Deus falou algo comigo que me marcou muito. Eu fiz 33 anos, estou completando hoje. Eu confesso que parece que foi muito rápido, passa muito rápido. Alguém tem a impressão que o tempo passa muito rápido? Parece que era ontem, irmão, que eu estava falando, eu quero ter 18 logo, poder ter habilitação, poder viver minha vida. Aí você faz 18, você fala, cara, eu quero ter 20 logo, porque eu acho que a maturidade chega depois dos 20. Aí você faz 25, você fala, cara, que saudade da época que eu tinha 18. Hã? E Deus falou algo comigo sobre maturidade. Alguém quer ouvir? Deus falou, filho, a maturidade está em reconhecer mais a respeito daquilo que não se sabe do que a respeito daquilo que já aprendeu. Com 33 anos eu tenho a plena convicção de que eu não sei de nada ainda. E isso é maturidade. Porque eu lembro que com 17 eu tinha uma plena convicção que eu sabia o que eu queria da minha vida. Com 17 eu estava prestes a casar com uma mulher de 27, com um filho, recém-divorciada. Eu estava fazendo educação física. Alguém acha loucura eu estar fazendo educação física? Amém, glória a Deus. Imagine eu sendo seu personal trainer, não ia dar certo. Mas se me perguntasse, eu tinha um controle da minha história. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia o que eu queria, eu sabia para onde eu estava indo. Então Jesus entrou na minha história e eu percebi, irmão, que aquilo que eu tinha como projeto e sonho era como lixo comparado ao que Deus tinha para mim como projetos e sonhos. Eu comecei a perceber que aquilo que eu desejava era muito pequeno em relação àquilo que Deus já desejava. E uma chave mudou a minha história. Foi quando eu percebi que por mais que eu começasse a sonhar comigo, Deus já sonhava comigo antes de eu existir. Aí você começa a entender, cara, eu acho que eu não sei tanto assim, eu acho que eu não sei o que é melhor para mim, eu acho que eu não sei qual é o melhor caminho, eu acho que eu não sei. E aí a maturidade vai vindo, e aí aquilo que a gente achava que não sabia, agora eu tenho a plena convicção, eu não tenho a menor ideia de quais são os próximos passos. Eu não tenho a menor ideia do que fazer, eu não tenho a menor ideia para onde ir, eu não tenho a menor ideia de como começar a próxima estação, eu não tenho a menor ideia. E isso é maravilhoso, irmão, na nossa jornada de fé, porque isso se chama dependência. Dependência é uma linguagem que os céus respeitam. Dependência é você sair do nada e ir para o nada, sabendo que Deus pode fazer todas as coisas em meio ao nada. Deus não precisa de nós. Deus não precisa da nossa matéria-prima para fazer o milagre. Deus não precisa da nossa força para fazer algo novo acontecer. Deus não precisa de nós. E essa é a graça do Evangelho. Irmão, dependência é uma linguagem que os céus respeitam, porque dependência significa você saber que você não tem o que precisaria para viver o que Deus te disse que faria. Mas é por isso que Ele é Deus e por isso que se chama promessa aquilo que Ele fala. Promessa, o significado de promessa é garantia. Existe uma passagem na Bíblia que Deus diz, olha, por não ter ninguém superior a quem jurar, eu juro por mim mesmo. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se Deus te fez uma promessa, você tem alguém que garante a promessa. Quem garante a tua promessa? Aquele que fez todas as coisas. Quem garante a tua promessa? Aquele que fez tudo quando nada existia, aquele que gera milagres quando tudo parece impossível. Irmão, quem te fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel e justo para concluí-la. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Alguém crê nisso? Diga, eu creio. Diga que o Deus de promessas, diga, continua fazendo milagres. Nós temos uma garantia, irmão, e Deus é bom, é fiel e justo para cumprir aquilo que nos prometeu. Você está ouvindo alguém que está de pé só por uma promessa. Eu prego em nome dEle só por uma promessa. Eu vivo o que tenho vivido só por uma promessa. Em algum momento da minha jornada eu entendi isso, isso virou uma chave dentro de mim, irmão. A promessa foi depositada em mim. Tem momentos que parece que tudo está tentando te parar, te desanimar, te entristecer, te frustrar, mas você tem que entender, a promessa foi depositada em você. Deus colocou a promessa no lugar mais seguro que Ele poderia. Por quê? Porque para tirar a promessa de dentro de você, teriam que tirar você de dentro dEle.
Para tirar a promessa de dentro de você, irmão, teriam que tirar você de dentro dele. A palavra nos garante que agora nós estamos em Deus, nós fomos feitos um com Ele. Não há mais separação, não há mais condenação, não há mais paredes, não há mais barreiras. O véu se rasgou de cima a baixo, não há mais distância, não há mais medo. A ira se foi, o medo se foi, e pela graça nós fomos feitos um. Então eu tenho que ter um entendimento. Por que a minha promessa ela está no lugar seguro? Porque eu estou em um lugar seguro. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Aquele que habita, a palavra de Deus diz, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vocês estão comigo, irmão? Não tem... Vem comigo, pelo amor de Deus, meu aniversário, faz isso por mim hoje. A palavra não fala aquele que visita, aquele que de vez em quando aparece. Não, a palavra está falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, eu vim aqui só lembrar aquilo que você já sabe. O que você veio fazer nessa manhã, pastor? Pregar algo novo? Não, só lembrar o que você já sabe, mas você nunca pode esquecer. Existe descanso para você, se você permanecer nele. Existe descanso para você. O Deus que curou o rim do Miguel, o Deus que curou o coração do André, o Deus que fez o milagre dessa semana, é o Deus que continua fazendo milagres todos os dias. Ele não parou, Ele não se cansou, Ele não desistiu, Ele não mudou. Dependência, irmão, dependência. Tem uma frase do pastor Drummond Lacerda que eu sou apaixonado. Ele diz: a plenitude de Deus está esperando você crescer. A questão não é mais se Deus pode, nós já sabemos que Ele pode. A questão é se você confia que Ele vai fazer. A questão não é se Deus deseja, nós já sabemos que Ele deseja. A questão é se você deseja tanto quanto Ele, aquilo que Ele vai fazer. Pessoas me perguntam: pastor, você acha que Deus deseja me curar? Olha para Jesus, é a resposta dele para você. Se existir alguma dúvida a respeito do amor de Deus por nós, todas as dúvidas foram respondidas através do silêncio de Jesus naquela cruz. Como uma ovelha foi levada ao matadouro, sem que tivesse cometido nenhum pecado, levou sobre si os nossos pecados. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. André, você crê que Deus pode me curar? Olha para Jesus, Ele se fez doente para você ser sarado. Você crê que Deus pode me prosperar? Olha para Jesus, irmão, Ele se despiu de toda a glória para você ser revestido dela. Você crê que Deus pode me libertar? Pornografia, medo, ansiedade, depressão, pensamentos de morte. Irmão, o único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens fossem feitos filhos de Deus. Essa mensagem que a gente carrega. A maturidade é entender que o maior exagero do Evangelho não é o milagre da casa própria, embora ele vai acontecer. Alguém crê nisso? Diga amém. O maior milagre do Evangelho não é darmos testemunhos que estávamos falidos e Deus nos prosperou, que andávamos de ônibus e agora temos 3 carros importados. Irmão, isso é como nada se comparado ao maior milagre do Evangelho. O maior milagre do Evangelho é Deus pegar um escravo e chamar de filho. É Deus pegar alguém que estava sujo, colocar novas vestes e se assentar junto com ele na sua mesa. Esse é o maior milagre do Evangelho, é um novo começo, é uma nova história. Por isso que eu não me canso de pregar, irmão, com o máximo que eu posso, sempre que eu posso, porque eu sei quanto vale o novo começo. Eu lembro de onde Jesus me tirou. Eu lembro o inferno que eu estava quando Ele me disse: eu ainda amo você, eu ainda quero você, eu ainda sonho com você. Alguém lembra onde você estava? Eu lembro onde eu estava, irmão. Eu lembro onde eu estava, e por isso que eu não consigo parar de falar sobre o amor dele, porque é constrangedor. Irmão, a gente nasceu para isso, nós fomos formados para isso, e não tem outro lugar que faça mais sentido para a gente estar, senão na presença dele. Você foi chamado por Deus para viver algo eterno. Olha para mim, irmão.
Você foi chamado por Deus para construir algo eterno. Você foi chamado por Deus para edificar algo eterno. E a maturidade vem cada vez a gente ligar menos para aquilo que é nosso e se preocupar mais com aquilo que é dele. Ontem eu falei com os meninos, eu falei com o pastor Eric, falei com o Lê também. Eu falei, hoje eu acho que eu vou pregar, amanhã eu acho que eu vou pregar sobre os meus erros. Maturidade faz a gente entender onde a gente errou também, amém? Eu errei quando em alguns momentos eu valorizei mais a igreja do que a minha casa. Eu errei quando em alguns momentos eu me preocupei mais em fazer do que em me tornar. Eu errei quando em alguns momentos eu me preocupei mais com a força do braço do que com a graça da promessa. Mas a maturidade está em entender que o fato de eu ter errado no passado não significa que Deus abortou o que Ele tem para mim no futuro. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O inferno sempre vai querer discutir o teu passado, enquanto Deus continua liberando coisas a respeito do teu futuro. É você que escolhe com quem você vai sentar para conversar. O inferno vai tentar lembrar de quem eu era, o que eu fazia, mas Deus quer falar de quem eu sou nele, o que Ele vai fazer comigo. Irmão, então não me procura no meu passado, eu não estou mais lá. Eu não sou quem eu era, eu não faço o que eu fazia, eu não quero o que eu queria, eu não sou o que eu sonhava, porque em Cristo Ele fez novas todas as coisas. E maturidade é entender que as coisas que eu vivi no passado não se compara com aquilo que Deus ainda vai fazer no futuro. Maturidade é entender, irmão, que santo não é quem nunca se suja, como diz o pastor Márcio, é quem sempre se lava. Maturidade é entender que por mais que eu erre, Deus continua disposto a me dar as mãos e me colocar de pé de novo. Maturidade é entender que é tudo sobre Ele. Maturidade é entender que aquilo que a gente faz, mesmo que a gente sofra algumas coisas que são leves e momentâneas, elas não se comparam com a glória eterna que está sendo gerada sobre nós e pesa mais do que todas essas coisas. Maturidade é entender, irmão, que Jesus não morreu por uma religião, Jesus morreu por você. Maturidade é entender que o poder do sangue de Jesus é superior a qualquer poder e autoridade na terra ou debaixo da terra. Maturidade é entender que o nome de Jesus não é um jargão evangélico, ou uma frase de impacto, ou uma frase colada no para-brisa de um carro, ou no para-choque de um avião. Jesus é o nome sobre todo nome, e quando a minha boca se abre, e esse nome é liberado, irmão, poder de ressurreição é liberado também. Maturidade é entender, irmão, que eu só sou um canal, tudo é dele, tudo é dele. Maturidade é entender mordomia. Nós somos bons mordomos. Deus deu coisas para nós, estão conosco, mas não são nossas. Maturidade é entender que quanto mais eu dou, mais Deus me confia para que eu dê mais. Maturidade, como Bill Johnson diz, é entender que quando nós damos tudo para Deus, Ele nos dá mais para ofertarmos ainda mais. Tem alguém que está comigo ainda nessa manhã, pelo amor de Deus? Eu avisei que eu não queria pregar hoje, eu só queria chorar hoje. Eu não tenho nenhuma grande palavra, nenhuma grande mensagem, eu não tenho nenhuma chave bem organizada, nenhum tópico, mas eu queria de verdade compartilhar com vocês. 33 anos está me fazendo pensar muito sobre aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu ainda não vivi, aquilo que eu ainda não toquei, os milagres que eu ainda não presenciei. Sabe, eu me orgulho, eu me alegro, acho que esse termo faz mais sentido, eu me alegro em ver tudo que Deus fez até aqui. Mas me constrange saber que existem milagres que eu ainda não vivi. Eu ainda não vi mortos ressuscitando pessoalmente. Eu quero ver, alguém aqui quer ver? Eu já vi olhos se abrindo, eu já vi pessoas paralíticas se levantando, eu já vi rins sendo reconstruídos, eu já vi surdos ouvindo, eu já vi, alguém que já viu isso? Mas Deus me garante que existe mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Maturidade, irmão, faz a gente entender que a nossa maior derrota pode ser a gente parar na nossa última vitória. Maturidade faz a gente entender que o ano passado foi incrível, mas existem coisas novas que Deus quer fazer. Maturidade nos faz entender que por mais que a gente esteja cansado, a gente não pode parar de se mover. Maturidade, a gente entender que não vai parar enquanto Ele não disser pare.
Deus disse para você parar? Não, então não pare. Porque enquanto Ele não te der uma nova palavra, a palavra que Ele te deu primeiro não foi anulada. Deus diz faça, faça. Deus diz vá, vá. Deus diz confie, confie. Deus diz descansa, descanse, irmão. Maturidade é deixar Deus ser Deus na nossa vida. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Irmão, eu quero em nome de Jesus declarar aqui: se você se posicionar, o mundo vai ser diferente por causa de você. Se você se posicionar, coisas vão ser diferentes por causa de você. O teu sim pode mudar histórias, o teu sim pode mudar famílias, o teu sim pode gerar milagres, o teu sim pode abalar o mundo.